reservas particulares de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a conservação em terras privadas. Conservação em terras privadas envolve a manutenção de parte das propriedades, né, de uso sustentável para conservação. Nesse sentido, existem vários modelos de utilização dessas áreas, né, tanto para pecuária, né, quer dizer, você tem uma fazenda onde você tem uma unidade de conservação privada associada à pecuária, você pode ter um modelo associado à agricultura, você pode ter simplesmente uma unidade de conservação privada mantendo populações tradicionais com extrativismo, você pode ter modelos da sua propriedade com RPPNs, né, que são reservas particulares do patrimônio natural, associados ao turismo. Então, por exemplo, em Corumbá temos uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio nacional, envolvendo uma área muito grande lá na reserva do Amular, onde temos populações vivendo, usufruindo dessas áreas. Em Bonito, usufruindo do turismo, como por exemplo lá na Cabeceira do Prata. No município de Nova Andradina, nós temos uma RPPN Cabeceira do Mimoso, onde temos a unidade de conservação associada à agricultura. E no município de Dois Irmãos do Buriti, nós temos a primeira RPPN criada no Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul, onde nós temos uma área preservada dentro de uma fazenda com exploração pecuária. Então, assim, a unidade de conservação, seja ela pública ou privada, ela cumpre uma série de funções ambientais, cujos benefícios são usufruídos por grande parte da população, principalmente através da manutenção dos corpos hídricos, né, das águas, água utilizada ou para a população, para bebida, ou a água utilizada para as hidrelétricas, geração de energia, ou essa água que vai ser utilizada para a agricultura, para a irrigação, né, para a conservação da paisagem, de uma maneira geral, e aí inclui um benefício para o turismo e manutenção de espécies utilizadas como fármacos e cosméticos, exploração de fármacos e cosméticos, e a manutenção de florestas essenciais, no sentido de evitar a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, mesmo, ou aumento da concentração de CO2. Então, a RPPN, o que é? Uma reserva particular do patrimônio natural, que nada mais é que uma unidade de conservação privada, né, prevista no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. Esse Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, foi criado em 2000, e lá é bem claro a definição de que a reserva particular do patrimônio nacional é uma área privada, né, particular, gravada com perpetuidade, quer dizer, para a vida toda, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Então é bem claro, é o objetivo da RPPN. Agora, quais seriam os motivos que levariam um proprietário rural, dono da sua fazenda, a criar uma RPPN? Né? Teria um objetivo simplesmente por amor à natureza, né? Ou seria algo ligado à questão ambiental, quer dizer, estaria o proprietário apostando na valorização da sua área nativa como uma espécie de moeda verde, por exemplo. Mesmo. De qualquer maneira, esse impulso que leva o proprietário a gravar para a vida toda uma área de sua propriedade como unidade de conservação privada, né, implica no fato de que parte da sociedade está realmente comprometida com a produção associada à conservação ambiental. Quer dizer, eu tenho minha propriedade, eu produzo, eu planto, eu tenho minha lavoura, eu crio meu gado, eu tenho alguma atividade agropecuária, mas de alguma maneira eu preservei para sempre uma área, e essa área é o proprietário que vai dizer qual é o tamanho e aonde essa área, dentro da sua propriedade rural, e isso fica gravado para a perpetuidade. Né? Então, assim, além de eu usufruir, né, o proprietário usufruir daquilo, a sociedade, de uma maneira geral, também vai usufruir.
Então é uma ação ligada à coletividade, não só à coisa do particular. Quer dizer, a unidade de conservação ela serve para toda, acaba servindo para toda a população. Alguns números que eu trago para vocês. O número de RPPNs, né, de reservas particulares no Brasil, passou já de 1.000. Existem hoje em torno de 1.034 RPPNs no Brasil. Essas 1.034 RPPNs, elas estão conservando em torno de quase 700 mil hectares. E essas áreas, ao longo do território nacional, elas estão organizadas em associações. Então, para cada estado, ou para muitos dos estados do Brasil, existem associações de proprietários de RPPNs. E no Brasil nós temos 16 associações, todas elas organizadas na Confederação Nacional da RPPN. Né? O número total de reservas para Mato Grosso do Sul de RPPNs conta hoje com 37 RPPNs de Mato Grosso do Sul. O bioma de Mata Atlântica é o bioma com o maior número de RPPNs, 702 RPPNs na Mata Atlântica. O Pantanal, o bioma Pantanal, é o bioma que existe o maior número de hectares de unidades de conservações privadas, em torno de quase 300 mil hectares. Minas Gerais é o estado da União que conta com o maior número de RPPNs, são 241. E Silva Jardim é um município, lá no Rio de Janeiro, o maior número de RPPN, contando com 17 RPPN. Então, eu trago aqui um gráfico para vocês, mostrando que a partir de 2000, quando foi criado o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o número de RPPNs ele cresceu vertiginosamente. Até 2000, não tinha uma centena ainda de RPPNs. Da regulamentação, através do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, esse número ele cresceu vertiginosamente. Hoje a gente conta com mais de 1.000 RPPNs no Brasil. No caso, ainda falando de números, é interessante a gente comparar os biomas. Então, se no Pantanal nós contamos hoje, no bioma Pantanal, 23 RPPNs, essas 23 RPPNs cobrem uma área de quase 270 mil hectares. Isso representa 2,2% da área do Pantanal. Isso quer dizer o quê? 2,2% da área do Pantanal está preservado, né, em forma de RPPN nas fazendas, nas propriedades rurais. Se a gente comparar com o bioma Cerrado, no Cerrado já é diferente. Quase 20% do Cerrado já está preservado, já está garantida a preservação nas RPPNs. Na Mata Atlântica, por exemplo, o número de RPPNs é muito maior. Né? A gente conta com 702 RPPNs na Mata Atlântica, cobrindo 136 hectares, em torno de 70% do que resta hoje da Mata Atlântica preservado em unidades de conservações privadas. Okay? Então, ao contrário do que alguns setores da sociedade imaginam, as unidades de conservação não constituem espaços protegidos intocáveis, apartados de qualquer atividade humana. Quer dizer, hoje, a política de conservação ela inclui necessariamente a conservação associada à produção, né? A coisa do ganho econômico. Com relação a isso, nós temos alguns modelos de RPPNs aqui no estado, no Mato Grosso do Sul, que conciliam a preservação com uma atividade econômica. Então, várias RPPNs têm como atrativo, né, a contemplação da natureza e exploram o ecoturismo. Outras RPPNs oferecem educação ambiental e pesquisa como um atrativo para a utilização de suas áreas. Ainda, algumas RPPNs em Mato Grosso do Sul conseguem conciliar a conservação com a produção pecuária ou agricultura dentro de suas propriedades. E ainda como benefício e oportunidades geradas pelas RPPNs, pelas reservas privadas, nós temos o que a gente chama hoje de compensação de reserva legal, de propriedades.
que precisam regulamentar sua reserva legal e não tenham elas ainda, na grande maioria daquelas propriedades associadas à agricultura e à pecuária, criadas na década de 60, 70, podem compensar a sua reserva legal em outras áreas onde o proprietário tem excedente. Então, um proprietário com passivo de reserva legal pode compensar o percentual que lhe falta em áreas disponíveis de determinada RPPN na proporção de 1 para 1, desde que na mesma bacia hidrográfica. As unidades de conservação são uma alternativa para a promoção de hábitos de consumo sustentáveis, né? Consumo consciente. A sociedade cada vez mais procura alimentos, né? Com o selo orgânico ou com o selo ou com apelo ambiental, né? Então, no Brasil já existe iniciativa de legislação em torno do tema dos bens e serviços ambientais, assim como pela remuneração de serviços ecossistêmicos. Quer dizer, as unidades de conservação, elas de alguma maneira, elas, dependendo de onde são criadas, elas podem controlar a erosão, proteger as bacias hidrográficas, né? As áreas florestadas, elas sequestram o carbono excedente da natureza, da atmosfera, e ainda servem como, por exemplo, para a polinização dos insetos. Isso a gente chama de serviço ambiental. E isso já está sendo valorizado e pago, né, aos proprietários de RPPNs.